Módulo 29 e 30, página 106. Exercício de aplicação. Multiplicação de monômio por polinômio. O bloco retangular faz parte de um projeto de tamanhos variados de caixas que devem seguir as medidas das 3 dimensões mostradas na figura, em que uma variável A é considerada. Com base nessas informações, faça o que se pede. Temos aqui as 3 medidas: base, profundidade e altura. Então, de base temos 8A, 5A e 2A. Aqui são as nossas 3 medidas para o volume. Então, aqui ó, temos as 3 dimensões dessa caixa. Então, A, determine o monômio que indica o volume. Então, para a gente saber o volume, a gente vai pegar as 3 dimensões, certo? Da caixa. Então, base, profundidade e altura. Base, profundidade e altura. Quem que é a minha base? Tá? Não necessariamente precisa estar nessa ordem, mas eu tenho que lembrar das 3 dimensões para o volume. Então, eu vou multiplicar 8A vezes 5A vezes 2A. Então, o meu volume, que é V, é igual a 8A vezes 5A vezes 2A. E aí, na multiplicação, como que eu vou fazer na multiplicação de monômio por polinômio? Aqui, ó, nós temos 3 monômios. Então, como que a gente vai multiplicar? A gente vai multiplicar os números, os coeficientes na parte literal, a gente vai repetir, vai lembrar daquela propriedade da potência. A gente vai repetir a base, né? A potência, qual que é aquela propriedade? A gente repete a base e soma os expoentes na multiplicação, né? Então, 5 vezes 2, 10. 10 vezes 8, 80. Qual que é a base, a parte literal que está se repetindo? A. E quais são os coeficientes, os expoentes que estão nesse A? 1 mais 1 mais 1, 3. Então, 80A ao cubo, certo? Então, esse é o monômio, 80A ao cubo. B. Ao todo, 6 faces retangulares compõem a superfície desse sólido, sendo 3 tamanhos distintos. Calcule o monômio que indica a área de cada um dos 3 retângulos distintos que formam sua face. Bom, quer saber? Ao todo, 6 faces retangulares compõem a superfície desse sólido, sendo 3 tamanhos distintos. Então, eu sei que tem as faces paralelas que são iguais, certo? Então, nessa aqui, ó. Nessa que a gente tá vendo aqui, ó. Essa aqui, na de cima. Nessa, bem à nossa frente aqui, ó, frontal. Eu tenho 8A e aqui a minha altura eu tenho 2A. Então, essa área 1, que aqui chamou de área 3, 8A vezes 2A. 8 vezes 2, 16. A vezes A, repito a base e somos os expoentes. 1 mais 1, 2. 16 ao quadrado. Então, eu tenho 2 faces dessa, né? Agora, vamos nessa outra aqui, ó. E essa aqui, lá do lado, olha tridimensionalmente. Lá do outro lado, paralelo, ela tem a mesma face, tá? Agora, essa aqui. Essa aqui eu tenho de base 5A e altura 2A. Então, vai ser 5A vezes 2A. Então, temos aqui 2A vezes 5A. Multiplica os números, 2 vezes 5, 10. A vezes A. Repete a base e soma os expoentes. 10A ao quadrado. E aqui, ó, na superfície, tanto em cima quanto na parte superior e inferior, né? Temos também a tampa e a base, o fundo. Temos também essas 2 áreas, que de profundidade aqui, ó, a gente tem 5A, e aqui, que medida é essa? 8A. Então, 8A vezes 5A, que vai dar 8 vezes 5, 40. A vezes A, eu repito a base e somo os expoentes. 1 mais 1, 2, 40 ao quadrado. Então,
Então, esses são as três faces distintas. As outras três, que completam as 6, elas são iguaizinhas a essa, tá? Então, pediu para colocar os 3 retângulos distintos. Então, são esses 3 aqui. Então, os monômios são 40a ao quadrado, mais... Os monômios são 40a ao quadrado, 10a ao quadrado e 16a ao quadrado. 2. Calcule os produtos de monômios a seguir. Aqui. Número vezes número, 3 vezes 2, 6. X vezes x. Então, aqui, ó, o x tem elevado a 1 e aqui elevado a 2. 1 mais 2, 3. Então, x ao cubo, y, aqui tem 1 mais 1, y ao quadrado, certo? Na letra B. Na letra B, eu tenho menos A, menos, aqui não tem, mas tem mais. Menos vezes mais, sinais diferentes, multiplicação de sinais diferentes, dá menos. Se fosse menos com menos, sinais iguais, dava mais. Então, menos vezes mais, que são sinais diferentes, sempre vai dar menos. Então, 2 vezes 5, 10. Ah, aqui, ó, tem um em cima, aqui, escondido, oculto. 1 mais 3. Na multiplicação dessa parte literal, eu repito a base e somo os meus expoentes, tá? Se a base for igual. Então, 1 mais 3, 4. C. X ao cubo, y ao quadrado, x à quarta. Então, eu repito a base, x, e somo os expoentes. 3 mais 4, 7. Então, fica x elevado à sétima potência. E y, 2 mais 1, 3. Então, x elevado à sétima potência e y ao cubo. Agora, na letra D, 3 vezes menos 4, mais, que ó, não tem, mas tá escondido, oculto aqui o mais. Mais vezes menos, sinais diferentes, dá menos. 3 vezes 4, 12. A ao quadrado e A ao cubo, eu somo, repito a base A e somo os expoentes. 2 mais 3, 5. Então, a quinta potência e só tem um B. Aqui era como se tivesse B vezes elevado a 0, então 0 mais 1, B a 1. Menos 12 a elevado à quinta, né? Vezes B. Ou simplesmente só esse B aqui. Desconsidere esse B ao zero aqui, por enquanto. Só para não confundir. E. Na E, menos vezes menos. Sinais iguais, ó. Vou pôr aqui, ó. Menos vezes mais, ó os sinais diferentes. Nesses dois casos, os sinais são diferentes, né? Então, essa multiplicação sempre vai dar menos. E se os sinais forem iguais? Sempre vai dar mais, tá? Menos vezes menos, sinais iguais. Então, dá mais. 4 vezes 3, 12. Y repete a base y e soma 1 mais 3, 4. Então, 12y elevado à quarta potência. F, menos vezes menos, sinais iguais, igual a mais. 3 vezes 1, 3. A vezes A ao quadrado, repito a base A, somos os expoentes. 1 mais 2, 3. O B ao quadrado só tá aqui, né? Então, vezes B ao quadrado. E aqui tem C, aqui tem C. 1 mais 1, C ao quadrado, certo? 3. Desenvolva os cálculos determinando o produto de um monômio por um polinômio. Então, aqui, que isso me lembra? Ó, estamos falando que eu estou multiplicando os dois termos dentro do parênteses. Então, eu vou ter que distribuir esses 5 para os dois termos. 5x vezes 2x mais 5x vezes 9. 5x vezes 2x mais 5x vezes 9. 5 vezes 2, 10. X vezes x, 1 mais 1, x ao quadrado. 10x ao quadrado. 5 vezes 9, 45. X.
Então, aqui é o meu polinômio, tá? Na letra B, como que eu vou distribuir? Ó, tô multiplicando algo em parênteses, uma subtração, né? Primeiro foi adição, tô multiplicando algo que está dentro do parênteses. Então, eu vou multiplicar por todo mundo que tá lá dentro, porque eu não quero ser... eu não quero tratar ninguém diferente, certo? Então, ruim quando trata gente diferente, né? Então, eu tenho que multiplicar este por este termo e pelo outro também. 2xy vezes x ao quadrado. Aqui, ó, vou pegar esse sinal. Mais 2xy vezes, aí eu vou conservar esse aqui, menos 3y, certo? 2 vezes 1, 2. X vezes x ao quadrado, repito a base, somos expoente. 1 mais 2, 3. E deixo o y aqui. Mais vezes menos, sinais diferentes, menos. 2 vezes 3, 6. X, só tem o x, né? Não tem o x. Y vezes y, repito a base, somos expoente. 1 mais 1, 2. Então, esse aqui é o meu polinômio, certo? Na letra C, eu vou distribuir o 3x, certo? 3x vezes x ao quadrado, ó, menos 3x vezes x ao quadrado, depois menos 3x vezes menos 5 e depois menos 3x vezes, parênteses, menos 1. Sempre quando tiver o menos, tá? Precisamos dos parênteses. Então, agora multiplicando, menos 3 vezes 1 dá menos 3, né? Menos 3 vezes 1, menos 3. X. Repito a base, somos expoentes. 1 mais 2, 3. Menos com menos, mais 3 vezes 5, 15. X vezes x, x ao quadrado. Repito a base, somos expoentes. E aqui, menos com menos, mais 3 vezes 1, 3x. E mantém o x. Esse aqui, ok? E na letra D eu vou distribuir o y para os meus 4 termos, para os 4 termos. Então, vai ficar y vezes, parênteses, menos x ao quadrado, mais y vezes, mais y vezes, parênteses, menos 4y ao quadrado, mais y vezes x, que é aqui, certo? O que vamos fazer depois? Multiplicar, né? Y vezes menos x ao quadrado, só vou unir os dois. Os dois são diferentes. Então, vai ficar menos x ao quadrado y, certo? Vou deixar o expoente maior primeiro. Y vezes y, repito a base, somos expoente. Y ao quadrado. Y vezes menos 4y ao quadrado. Aqui não tá vendo, mas tem um 1 oculto. 1 vezes menos 4, menos 4. Y vezes y ao quadrado, y ao cubo, que eu somei os expoentes, né? Repito a base, somos expoentes. 1 mais 2, 3. E aqui, y vezes x, vou colocar xy, só porque eu mantive xy, tá? Esteticamente, vou manter essa estética. X vezes y. Pronto. Finalizamos o 3 e depois seguimos com os propostos.